Boas amantes do ciclismo, o meu nome é Pedro Ferreira e sejam muito bem-vindos ao vídeo de análise e de antevisão da maior prova velocipédica do mundo, a Volta à França. O Tour de France é uma prova por etapas do World Tour, pertencente à categoria das grandes voltas e que será realizada este ano entre os dias 1 e 23 de julho. O Tour de France foi criado no ano de 1903 pelo jornal L'Auto, com o principal objetivo de ultrapassar no número de vendas de jornais desportivos em França o jornal Le Vélo. Com esse objetivo, Henri Desgrange e Géo Lefebvre tiveram a ideia de criar uma prova de ciclismo, sendo que a primeira edição do Tour, em 1903, foi ganha por Maurice Garin, corredor da casa. A verdade é que a Volta à França também teve os seus períodos de interregno, isto é, anos em que a prova não foi para a estrada. A primeira suspensão ocorreu entre 1915 e 1918 devido aos acontecimentos da Primeira Grande Guerra e depois, já na década de 1940, verificou-se a Segunda Guerra Mundial, fazendo com que o Tour não fosse discutido entre 1940 e 1946. A verdade é que desde 1947 até aos dias de hoje, a Volta à França foi sempre para as estradas gaulesas. No que diz respeito aos corredores com o maior número de vitórias na classificação geral final da Volta à França, devemos referir o nome de 4 lendas do ciclismo que conseguiram vencer o Tour por 5 ocasiões. O primeiro a fazê-lo foi Jacques Anquetil, corredor francês que venceu o Tour em 1957, 1951, 62, 63 e em 1964. Eddy Merckx, corredor belga que venceu o Tour de France em 1969, 70, 71, 72 e em 1974. Bernard Hinault, segundo corredor francês a conquistar o Tour por 5 vezes, em 78, 79, 81, 82 e em 1985. E por último, Miguel Indurain, corredor espanhol, o único a ter conseguido obter as 5 vitórias de forma sucessiva, em 91, 92, 93, 94 e em 1995. Quanto aos ciclistas que mais vezes venceram vitórias em etapas, atenção à vertente etapa, devemos referir o nome de 2 monstros também do ciclismo. Começar pelo mesmo corredor que também conseguiu vencer 5 vezes a Volta à França, o canibal Eddy Merckx. Conseguiu vencer então 34 etapas, estando empatado com o melhor sprinter da história, na minha opinião, o Sr. Mark Cavendish. 2 corredores que têm um total de 34 etapas na Volta à França. Relativamente à participação dos portugueses no Tour, devemos referir que o melhor resultado que um português teve na classificação geral final foi Joaquim Agostinho. Obteve por 2 ocasiões o 3º lugar na Volta à França, nas edições de 1978 e em 1979. E quanto ao número de vitórias em etapas, o nosso país detém um total de 12 vitórias no Tour. 4 por Joaquim Agostinho, 2 em 69, uma em 73 e uma em 79. 3 de Acácio da Silva, em 87, 88 e em 89. Rui Costa, corredor que venceu também 3 vezes no Tour, uma em 2011 e 2 em 2013. Paulo Ferreira, corredor na altura do Sporting Raposeira, equipa portuguesa que participou no Tour, conseguiu conquistar uma etapa em 1984. E Sérgio Paulinho, que também conseguiu obter uma vitória no Tour em 2010 com chegada a Gap. Por último, o vencedor da edição de 2022 da Volta à França foi Jonas Vingegaard, corredor da Jumbo-Visma, que na edição do ano passado bateu Tadej Pogačar, corredor da UAE Team Emirates, tendo o pódio sido completo com o veteraníssimo Geraint Thomas, corredor da Ineos Grenadiers. Relativamente ao percurso da competição deste ano,
Curiosamente, a 110ª edição da Volta à França não vai começar em França, vai começar sim no País Basco, mais concretamente na cidade de Bilbao, com uma etapa acidentada de 182 quilómetros. Esta edição da Volta à França terá um total de 3.404 quilómetros, divididos por 21 dias de competição. Dessas 21 etapas, devemos constatar o facto de que 8 serão etapas tendencialmente propícias para os homens rápidos, para o sprint. 4 etapas serão acidentadas, de média montanha. 8 etapas são categorizadas como etapas de alta montanha, sendo que dessas 8, 4 serão chegadas em alto e, além disso, devemos adicionar um contrarrelógio individual à 16ª etapa de 22.400 metros de extensão. Depois de vermos este imbróglio da Volta à França relativamente às etapas que são para o sprint, para a média montanha, para a alta montanha e para o contrarrelógio, vamos focar-nos em algumas etapas que, na minha opinião, serão fundamentais para descortinar o vencedor desta 110ª edição da Volta à França. Além das primeiras 3 etapas que vão se realizar no País Basco, sendo que a chegada da etapa número 3 já será em território francês, devemos constatar algumas etapas como a etapa de Tarbes até Courtrai-de-Combasque, uma etapa que é a primeira chegada em alto, a primeira etapa digna de montanha, no qual, além da primeira categoria colocada ao quilómetro 68, coincidente com o Col d'Aspin, temos a subida mítica do Col du Tourmalet, uma das principais subidas francesas, uma subida de categoria especial, 17 km a 7,3% de inclinação média, a 2.115 metros de altitude, descer o Tourmalet e depois fazer a subida até Courtrai-de-Combasque, uma subida com uma altitude de 1.355 metros, assim é que é, de 16 km a 5,4% de inclinação média. A verdade é que se isto acontece à etapa número 5, depois na etapa número 9 teremos a subida ao Puy-de-Dôme, uma etapa de sensivelmente 182,4 km, que começará em Saint-Léonard-de-Denoblat, uma etapa que terá um terreno acidentado, mas não muito difícil até à última subida, no qual teremos 2 contagens de quarta categoria, uma de terceira e depois sim a subida final ao Puy-de-Dôme, subida que já não é ultrapassada na Volta à França desde os tempos de Jacques Anquetil, no duelo entre Anquetil e Raymond Poulidor, portanto já uma luta bastante antiga nos livros da história do ciclismo, uma subida de 13.300 metros a 7,7% de inclinação, no qual esperemos espetáculo entre as principais figuras da classificação geral. A etapa número 13 também será uma etapa muito importante no que concerne à classificação geral final, uma etapa que começará em Châtillon-sur-Chalaronne, uma etapa que depois vai terminar no Grand Colombier, uma subida muito importante de 17.400 metros a 7,1% de inclinação, chegada em altitude de 1.500 metros, uma etapa de 137,8 km que serão tendencialmente planos, uma pequena subida que antecede o Grand Colombier, mas essencialmente a principal dificuldade prende-se com a subida do Grand Colombier, que foi ultrapassada em 2020 e ganha pelo senhor do costume chamado Tadej Pogačar, à frente na altura de Primož Roglič, seu principal adversário naquela Volta à França de 2020. Relativamente a outra etapa de montanha que devemos ter em atenção, é a etapa que começa em Les Gats des Portes du Soleil, com chegada a Saint-Gervais-de-Mont-Blanc, uma etapa de 179 km com muita montanha, 5 contagens de montanha, 3 de primeira categoria, uma de segunda, uma de terceira. Estamos a falar de uma etapa que poderá ser muito importante no sentido em que vão ser colocados, na minha perspectiva, a corredores satélite das equipas principais à geral para depois ajudarem os principais homens da geral a conseguir subir algumas posições na mesma, subidas muito importantes.
a última de primeira categoria que coincide com a meta Saint-Gervais de Mont-Blanc, uma subida de 7 km a 7,7% de inclinação média, fará muitas diferenças, só essa subida. Então, juntando as dificuldades anteriores, teremos aqui um belo espetáculo à 15ª etapa. Depois teremos uma etapa que não vai terminar em alto, mas é uma etapa que tem muita história. Estamos a falar de uma etapa que vai começar na mesma localidade que vai terminar aquela etapa que eu disse anteriormente, Saint-Gervais-de-Mont-Blanc, com chegada a Courchevel, uma localidade que vai receber esta etapa, no qual estamos a falar de uma etapa que vai ter 4 contagens de montanha, 2 de primeira categoria, uma de segunda e a categoria especial colocada a poucos quilómetros da meta é coroar o Col de la Loze, uma subida de 28 km a 6% de inclinação média, uma subida de 2.304 metros de altitude. É aquilo que, comparativamente com o giro, se chama de Cima Coppi, a subida mais colocada a mais altitude no Tour de France. Depois uma descida até Courchevel, mas antes disso ainda temos as tais dificuldades de primeira categoria, com o Col des Sazis, depois o Cornet de Roselin e depois ainda teremos o Côte de Longefoy, de segunda categoria. Mais uma etapa muito difícil no âmbito da classificação geral do Tour de France. Por último, a 20ª etapa, antes de chegarmos aos Champs-Élysées, colocados em Paris, teremos uma etapa de 133 km e 500 metros, com fogo de artifício, com contagens de montanha por tudo o que é lado. Teremos 3 contagens de segunda, uma de terceira e 2 de primeira categoria, subidas míticas como o Ballon d'Alsace, o Petit Ballon e depois a chegada ao Le Marquestin, uma localidade, um sítio a 1192 metros de altitude, uma etapa muito interessante no que diz respeito à geral. Vão ser aqui feitas as últimas afinidades no que diz respeito à geral, corredores que vão subir algumas posições, outros que vão descer, mas essencialmente será aqui que se vai jogar a classificação geral final antes de chegarmos a Paris. Depois do percurso da competição, vamos agora focar-nos nas equipas em prova. Como em todas as grandes voltas, estamos a falar de uma prova que contará com 22 equipas à partida, 18 dessas 22 equipas são do escalão World Tour e as restantes 4 são do escalão Pro Continental. E a partir deste momento vamos então fazer uma análise mais calma, completa, relativamente a cada uma das equipas, quais serão os objetivos dentro das equipas. Será que a equipa só traz objetivos à geral, objetivos à classificação da montanha, ao sprint, ou então o único objetivo é vencer uma etapa ou até mesmo chegar apenas a Paris? Iremos então começar com a equipa que levará os primeiros dorsais do Tour, é a equipa da Jumbo-Visma, a equipa do vencedor do ano passado, Jonas Vingegaard, um corredor que conseguiu bater finalmente Tadej Pogačar no Tour de France, visto que em 2021 ficou em segundo lugar, o ano passado venceu. Este ano acredito que o principal objetivo seja unicamente vencer a geral novamente com Jonas Vingegaard, tornar-se bicampeão da Volta à França. Para isso traz um bloco de montanha quanto basta, com Wilco Kelderman, com Sepp Kuss, Tijdje Benoot e Wout van Aert. Acredito que este será o bloco mais talhado para a montanha, sobretudo os principais corredores Kelderman e Kuss serão os escudeiros principais, Wout van Aert e Benoot para a média montanha. Se for o Wout van Aert, o ano passado ainda poderá dar uma perninha na alta montanha, mas acredito que Wout van Aert também tenha os seus principais objetivos, vencer uma etapa, quem sabe amealhar pontos para a classificação verde dos sprinters, da regularidade, mas a verdade é que temos de ter em consideração um aspecto, é que Wout van Aert pode não terminar a Volta à França. Eu acredito que a probabilidade de ele não acabar a Volta à França é enorme, por 2 fatores. Um fator que é o nascimento da filha, acredito, que ele vai ter com a sua esposa, portanto a filha vai nascer inevitavelmente durante a Volta à França, ele não quer perder o nascimento da filha, portanto algo bastante plausível para quem é pai ou tenciona ser. E por outro lado, ao sair mais cedo do Tour, pode preparar um bocadinho melhor os campeonatos do mundo que se vão realizar logo no início do mês
de agosto. Por isso, juntar aqui o 2 em 1, fazer com que ele na primeira semana ou na semana e meia consiga vencer uma etapa, ajudar Vingegaard nas primeiras etapas de montanha e depois retirar-se e assistir ao parto da sua mulher, ver a sua filha, portanto, tudo o que um pai deve fazer. E depois temos outros corredores importantes como Christophe Laporte, como Dylan Van Baarle, Nathan Vodoidonk. Vodoidonk será muito importante como um gregário de luxo, mas é uma equipa fenomenal para ajudar não só a conquistar etapas, mas sobretudo levar Jonas Vingegaard a ser bicampeão da Volta à França. Segunda equipa a ser analisada, a UAE Team Emirates, a equipa que o ano passado ficou no segundo lugar, com Tadej Pogačar. Finalmente Pogačar sentiu o que é ser segundo, sentiu finalmente o que é ser derrotado. Ele foi derrotado em algumas etapas, nomeadamente a que mais nos recordamos foi no Col du Granon, aquela subida ao Galibier e depois a subida ao Granon. Foi completamente descarregado também no Hautacam por Jonas Vingegaard. Este ano traz em comparação com o ano passado um bloco muito mais forte na montanha, na minha opinião. Sai McNulty, por exemplo, mas entra Adam Yates, entra Felix Grossschartner para o lugar de George Bennett o ano passado. Portanto, uma equipa muito interessante, também com a adição de Trentin, será muito importante para as etapas planas, para o posicionamento, se bem que nós sabemos que Pogačar não necessita de muita gente para o posicionar, ele sabe se posicionar no pelotão, mas é uma equipa muito forte, com gregários de montanha fenomenais como Soler, como Maika, Grossschartner e Adam Yates. A verdade é que muitos até consideravam que Adam Yates pode ter aqui um papel de proteção na primeira semana, semana e meia, caso Pogačar não esteja na sua melhor forma física. Porquê? Porque vocês lembram-se que Pogačar teve a queda na Liège-Bastogne-Liège, fraturou o pulso, processo de recuperação do pulso. Ele já está a 100%, acredito eu, ou se não a 90%, conseguiu dar um banho nos campeonatos nacionais, quer na vertente do contrarrelógio, quer na vertente de fundo, mas aqui é a Volta à França, é um outro nível, mas eu acredito que ele esteja bem fisicamente. Mas já da Yates, acredito que até às principais duríssimas etapas de montanha será resguardado, diga-se. Não vai perder tempo, vai andar ali junto com o líder, mas quando for necessário apoiar Pogačar, lá estará Adam Yates para dar uma perninha. De resto, objetivos, além de tentar vencer a Volta à França com Pogačar pela terceira vez na sua carreira, passará por tentar amealhar também algumas etapas, assim como a Jumbo-Visma. Terceira equipa, a Bahrain Victorious. A verdade é que a Bahrain Victorious traz um bloco sólido, forte, mas dividido. Dividido em dois objetivos, ou até mais do que dois, eu diria três. Classificação geral, com Mikel Landa, mas nunca descurando Pello Bilbao e Jack Haig. Depois, vencer etapas, mas dentro de vencer etapas existem duas formas de vencer etapas. Ou com Phil Bauhaus ao sprint, o que será difícil tendo em consideração a concorrência de Philipsen, de Groenewegen, de Jacobsen, entre outros, ou então caçar etapas indo para a fuga com Matej Mohoric e Fred Wright, que são dois corredores exímios no que diz respeito às idas para as fugas e eleger as etapas mais importantes para se adequarem nas suas características e irem então para as fugas tentar vencer. Dois corredores muito fortes, conseguem subir a média montanha, têm o kick necessário em grupos reduzidos, por isso corredores muito bons para caçar etapas, Mohoric e Fred Wright. Bauhaus, como disse, vai ser difícil, mas é um corredor a ter atenção para fazer vários top 10, top 5 também. E depois a geral, que é o mais importante e é aquilo que nos move para aqui. Landa, Bilbao e Haig. Além de Wout Poels, acredito que Wout Poels será um corredor que é muito experiente, tem uma experiência fenomenal trazida da equipa da Ineos, antiga Sky, agora na Bahrein. É um corredor que pode ir para fugas, tentar alcançar a classificação do Sarampo, quem sabe. É possível ir para a classificação da montanha. Jack Haig é aquele que, em termos hierárquicos, eu coloco mais em baixo, porque participou no Giro de Itália, não foi muito forte no Giro. A sua forma física veio aumentar porque fez top 5 no critério do Dauphiné logo a seguir, mas isto é o Tour, é mais difícil e acredito que Bilbao e Landa dão mais garantias. Entre Bilbao e Landa, acredito que Landa seja mais líder,
mas Bilbao é muito regular nas provas em que está presente. Por isso, será uma divisão compartilhada, será uma liderança compartilhada, assim é que é, mas acredito que no final do dia será Mikel Landa o melhor colocado, porque aqui o landismo ainda vive. Depois, bora Hansgrohe, a equipa que trará como principal corredor para a geral Jay Hindley. O ano passado fez top 5 com Alexander Vlasov, este ano Vlasov não estará presente. Um bloco com Patrick Conrad, Bobby Angles e Emmanuel Buchmann para ajudar Jay Hindley na montanha. Acredito que seja um bocadinho curto, sobretudo depende da forma física de Angles e de Conrad. Se estiverem bem fisicamente podem dar um apoio. Buchmann é o novo campeão nacional alemão. É um corredor que já sabe fazer top 5 no Tour, fez quarto em 2019, mas aqui o objetivo será proteger Jay Hindley e acredito que o objetivo da Bora será fazer pódio, será tentar colocar Hindley no lugar mais baixo do pódio, porque acredito que o primeiro e o segundo lugar estão guardados para Vingegaard e para Pogačar em condições normais. Dentro desta equipa, Nils Politt poderá ser um corredor que em algumas etapas vai integrar as fugas e por outro lado sprintar com Jordi Meeus. Curiosamente deixaram de fora o sprinter mais reconhecido dentro da equipa, que é inevitavelmente Sam Bennett. Trazem o seu lead-out man, o lançador, que é o Danny Van Poppel, mas não trazem Bennett. Trazem sim Jordi Meeus, um corredor na casa dos 25 anos, que nunca fez o Tour, acredito eu, e que vai ter aqui a possibilidade de sprintar pela equipa da Bora Hansgrohe e quem sabe discutir algumas etapas ao sprint. Acredito que ele vai estar ao nível de um Phil Bauhaus, por exemplo. Não vai ser fácil vencer uma etapa, mas pode ser que top 5, top 10, podemos ver o nome de Jordi Meeus muitas vezes. De seguida, falemos então de uma equipa francesa. Acredito que é a equipa francesa com mais possibilidades de vencer a classificação geral, ou então colocar um homem no pódio, que é a Groupama FDG. A Groupama FDG traz um bloco em torno de um só objetivo, por isso é que deixaram de fora a Arnaud Démare e toda a situação que está a acontecer agora entre a equipa e Démare. Tinham garantido que Démare iria estar presente no Tour e no final das contas Marc Madiot, o diretor desportivo, não o convoca. Para o ano vamos ter Démare em uma outra equipa que não é a Groupama, de certeza absoluta, para ter condições de estar no Tour. Aqui o objetivo é tentar colocar Gaudu no pódio. Será que Gaudu tem condições para estar no pódio? Eu diria que tendem atenção às corridas que ele fez este ano. Ele, em março, dava garantias de pódio quando fez segundo no Paris-Nice. A partir daí não deu garantias quaisquer em nenhuma corrida que participou, por isso será muito difícil fazer pódio. O objetivo passará por fazer então pódio. Porquê? Porque o ano passado ele fez quarto e fazer melhor do que quarto é fazer pódio, terceiro, segundo ou primeiro. Será possível? Tudo é possível. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, a esperança é a última a morrer, mas não acredito tendo em consideração a sua forma física pré-tour, isto é, critério do Dauphiné e algumas clássicas das Ardenas que já lá vão. Além de Gaudu, uma equipa que vai ter um suporte importante de montanha, Quentin Pacher, Kevin Gnitz para a média montanha, para as etapas acidentadas para ajudar Gaudu. Depois para a alta montanha, Valentin Madouas, novo campeão nacional francês, fez o ano passado top 11, fez 11º no Tour, um lugar honroso, e traz Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, vamos saber se Pinot vai ter o único objetivo de ajudar David Gaudu, ou se na sua última participação no Tour vai querer tentar caçar uma etapa, ter alguma autonomia, alguma liberdade para, quem sabe, discutir a camisola da montanha, visto que ele é o vencedor em título da camisola da montanha do Giro deste ano. Passemos para Inglaterra e vamos até a Ineos Grenadiers. A Ineos Grenadiers é um caso muito interessante de verificar. É uma equipa que não traz um líder concreto. O ano passado também não trazia, mas a experiência, a garantia que Geraint Thomas dava fez com que o corredor britânico desse à equipa do Reino Unido o top 3, o terceiro lugar no Tour, mas este ano eu olho para a equipa e não vejo ninguém com capacidade de top 3, nem de top 5 e quem sabe top 10. Porquê?
porque a equipa apresenta 4 líderes à partida. Retiramos Omar Freire, retiramos Ben Turner e tiramos Mikhail Kwiatkowski e Castro Viejo. Ficam 4 corredores. Thomas Pidcock, vencedor o ano passado de uma etapa no Tour com chegada ao Alpe d'Huez. O ano passado esteve perto de fazer top 10, acabou acho que no top 15. É um corredor muito interessante, mas que na minha opinião ainda não dá garantias de top 10. Daniel Martínez é um corredor bastante secreto. É um corredor que tanto pode fazer uma corrida bestial no dia de hoje, pode terminar com Pogačar e Vingegaard numa etapa e no dia a seguir levar 47 minutos e 30 segundos numa etapa de média montanha ou de alta montanha. Portanto, é um corredor muito irregular que me faz lembrar muito agora um Simon Yates, por exemplo, um Sérgio Higuita, corredores que são muito bons numa etapa e depois no dia a seguir são capazes de levar horrores de tempo. Egan Bernal, o que esperar de Egan Bernal no seu regresso ao Tour? Ele que já não parte para o Tour de France desde 2020. Ele venceu o Tour em 2019, como bem se recordam. 2020 ele veio com o objetivo de tentar fazer pódio juntamente com Roglic e com Tadej Pogačar. Teve uma lesão que o perdurou durante algum tempo, desde esse Tour até ao giro seguinte de 2021, no qual conseguiu vencer esse giro. Depois, o ano passado, em janeiro do ano passado, teve aquele grave problema, aquele acidente que teve na Colômbia contra a traseira de um autocarro que o fez colocar entre a vida e a morte, e passado cerca de ano e meio lá está ele aqui à partida para o Tour. Vamos ver qual é a exibição que ele irá fazer. Espero um bom resultado. Quem sabe vencer uma etapa, seria fantástico Bernal regressar com uma etapa. Um top 15, acho que na minha opinião, por tudo o que ele passou, já seria um bom resultado, mas no cômputo geral, aquele corredor que eu acho que vai fazer melhor resultado no Tour de France será Carlos Rodrigues. Porquê? Poderão-me dizer, então, mas Rodrigues é o corredor que nunca participou no Tour, os outros já participaram, e achas que ele vai ser o corredor que vai obter o melhor resultado? Eu acho que sim, porque ele é um corredor muito regular. Ele, o ano passado, fez top 10 na Vuelta. Eu sei que o Tour é outra coisa, mas é um corredor que dá garantias de regularidade e poderá ser um corredor a médio prazo para ser um dos melhores voltistas do mundo, o segundo melhor espanhol, juntamente com Juan Ayuso, e acredito que ele possa ter possibilidades de fechar top 10. Mais do que isso, é como vos digo, será muito difícil para a Ineos colocar um corredor nos 10 mais da Volta à França. De seguida, vamos até a Noruega, falar um bocadinho da UNOX Pro Cycling Team, uma equipa do escalão Pro-Continental, faz a sua estreia na Volta à França, nunca participou na Volta à França, esta equipa norueguesa, uma equipa que só traz um corredor que participou no Tour na sua história, que estamos a falar de Alexander Kristoff, curiosamente corredor que já venceu algumas etapas na Volta à França. De resto, são todos corredores estreantes no Tour. Uma equipa que traz 2 excelentes trepadores, não acredito que vão fazer top 10, mas podem intrometer-se num top 20, quem sabe discutir a classificação da montanha. Estamos a falar de Tobias Allen Johansson e de Thorsten Trein. Também podíamos juntar um Anton Charmig, um Rasmus Stiller. Rasmus Stiller, que é um corredor que é o campeão nacional da Noruega, mas sobretudo Thorsten Trein, Charmig e Alan Johansson são corredores que dão créditos na montanha. Não me admiraria de ver sobretudo um Charmig, sobretudo o Charmig, ir para as primeiras fugas do Tour, tentar amealhar alguns pontos e andar de camisola branca às bolinhas vermelhas nos primeiros dias. É uma equipa, como disse há pouco, dividida. Thorsten Trein, Charmig, Alan Johansson para a montanha e depois para o sprint Kristoff e uma grande figura, atenção, estamos a falar de Soren Varenskjold, um corredor fenomenal, campeão do mundo no escalão sub-23, um corredor que este ano já venceu corridas, nomeadamente um contrarrelógio há pouco tempo na Volta à Bélgica, um corredor espetacular e quem sabe se ele à partida será o lançador de Kristoff. Mas podemos ver uma reversão de papéis e ver Varenskjold sprintar algumas etapas. Continuando no escalão Pro-Continental, vamos falar agora da Israel Premier Tech. Dentro desta equipa vamos falar daqueles que não estão presentes e depois daqueles que estão presentes. Começando pela principal baixa, Christopher Froome.
por muitos conhecido, para aqueles que acompanham menos o ciclismo, é um corredor que solta logo ao ouvido Christopher Froome. Este nome eu conheço, é verdade, vencedor de 4 voltas à França, de 2 voltas, de um Giro de Itália, um corredor com um palmarés fenomenal, quem dera a muitos. Está fora do Tour porque não conseguiu reunir as condições para tal, não conseguiu fazer um bom pré-tour. É normal que são escolhidos aqueles que fizeram melhor pré-tour do que o Froome. O Froome não fez assim grandes corridas, desde a sua grave lesão em 2019, que nunca mais foi o mesmo, mas o ano passado ainda vimos um Froome competitivo, fez terceiro na chegada ao Alpe d'Huez, naquela que eu disse há pouco ganha por Pidcock. O segundo foi Meintjes, o terceiro foi Christopher Froome, um Froome que ia para um top 25, finalmente a mostrar competitividade, mas veio o Covid, ele teve de sair do Tour, foi à Vuelta e não foi o mesmo, e a partir daí não conseguiu voltar à sua forma física, fazendo com que esteja de fora da 110ª edição do Tour. Aqueles que vão estar presentes no Tour: 2 corredores bons para a montanha, Dylan Teuns e sobretudo Michael Woods. Não vejo nenhum deles com aspirações a top 10, a top 20, top 25, acho que sim. Etapas, sobretudo, será o objetivo, caçar etapas com estes dois, juntando também outros corredores que são raposas velhas nas idas para a fuga, como Simon Clarke, como Hugo Hull. Estamos a falar de corredores que o ano passado venceram etapas no Tour. Hugo Hull venceu. Simon Clarke, se bem se recordam, venceu a etapa do Pavé do ano passado, à frente de Taco van der Hoorn, de Edbal Vossanagen, de Nilsen Paulus, numa etapa muito interessante. Portanto, é um bloco sobretudo talhado para caçar etapas, tem bons corredores para fazer um top 20, mas top 10 será muito difícil para a estrutura israelita. De seguida, a Lotto Destiny, mais uma equipa pró-continental. A Lotto Destiny traz um bloco em torno de um só intuito. O objetivo é tentar vencer etapas ao sprint com Caleb Ewan, um corredor que este ano está a passar pelas ruas da amargura. 2 vezes que foi ao photo finish e 2 vezes que não conseguiu vencer uma etapa, contra Gerben Tyson numa clássica belga e na primeira ou segunda etapa da volta aos Emirados Árabes Unidos frente a Tim Merlier, um corredor que está a ver a etapa e a vitória em etapa muito longe. Vamos ver se consegue voltar às vitórias no Tour. Traz um bom bloco sólido para o proteger nas etapas ao sprint e é uma equipa que pode também tentar vencer com idas para a fuga, sobretudo com Florian Vermes, com Frederic Frison e Victor Kampenaerts, corredores bastante talhados para ir para as fugas. E depois tem Maxime Van Gils, que é um corredor que também pode ir para as fugas, pode tentar discutir aqui e acolá uma etapa de média montanha, intrometer-se num top 25 na geral, tentar ir para a camisola da montanha, quem sabe, pode ser mais um objetivo dentro da Lotto, mas a Lotto Destiny tem um objetivo que é vencer pelo menos uma etapa com Caleb Ewan ao sprint. De seguida, vamos falar de uma equipa que, entretanto, mudou de nome, deixou de ser Trek Segafredo, deixem essa designação e agora devem adotar a designação de Lidl Trek. A Lidl Trek traz um bloco com um duplo objetivo: sprint e classificação verde com Mats Pedersen, ex-campeão do mundo. Para isso traz Jasper Stuyven, Alex Kirsch e Quinn Simmons, para proteger sobretudo nas etapas planas. Simmons e Juan Pedro Lopes, Tony Galopin, para proteger os seus líderes para a montanha, que são Giulio Ciccone e Matthias Kjelmos. Dupla liderança, o objetivo passará por colocar um deles no top 10. Neste momento quem dá mais garantias é Kjelmos, o vencedor em título da Volta à Suíça deste ano, bons resultados que ele fez até agora. Ciccone venceu uma etapa no Dauphiné. Eu acreditaria que Ciccone tentasse vencer etapas e a classificação da montanha, e se eu fosse Kjelmos, tentaria testar-me em 3 semanas e fazer top 10. Se conseguir, muito bem. Se não conseguir, é tentar evoluir para o ano de estar cá novamente e fazer top 10. Mas acredito que é uma equipa que no final das 21 etapas terá pelo menos uma etapa ganha, ou com Mats Pedersen, ou com Ciccone, ou com Matthias Kjelmos, ou então com outro corredor dentro desta estrutura cheia de qualidade. Posteriormente vamos falar da equipa da Intermarché Circus Wanty,
Começando por falar de Rui Costa. Rui Costa está de regresso à Volta à França, corredor português que fez um início de época fenomenal dentro da estrutura belga, venceu corridas, provas por etapas como a Volta à Comunidade Valenciana, fez top 5 na Strade Bianca, top 5 na Figueira Champions Classic, top 10 na Volta ao Algarve. A partir daí apagou-se, ressurgiu numa das etapas da Volta à Suíça. O principal objetivo do corredor português será vencer uma etapa indo para a fuga. Existem altas probabilidades disso acontecer. É um corredor muito matreiro, é um corredor cheio de experiência nas idas para a fuga, tem qualidade que sobra e elegância em cima da bicicleta, e eu acredito que Rui Costa, mais etapa, menos etapa, lá conseguirá picar o ponto e vencer uma etapa no Tour. Por outro lado, é uma equipa que traz Luís Meintjes com o objetivo de andar sempre na cauda do pelotão, tentar sempre andar na cauda do grupo dos favoritos e no final das contas é capaz de sacar um top 10 como é habitual. Ele já tem 2 ou 3 top 10 finais no Tour e acredito que possa ir à procura de um quarto. Além disso, além de Rui Costa, além de Luís Meintjes, tem a participação de Biniam Girmay, o corredor eritreu, que tentará dar novamente festa, tentar dar uma alegria ao seu povo, vencendo uma etapa no Tour, seria algo inédito, e também, quem sabe, discutir a classificação verde, com Mats Pedersen, com Van Aert e outros sprinters de grande qualidade mundial. Posteriormente, a equipa da DSM, novamente mais uma equipa que muda de nome, passa de Team DSM para agora ser Team DSM Firmenich, uma equipa com sede na Alemanha, acredito eu, uma equipa que traz um duplo objetivo, Romain Bardet para a geral, Sam Welsford para as chegadas rápidas. O Welsford é um corredor muito forte nas etapas totalmente planas, é um corredor que nesse tipo de chegadas pode ter condições suficientes para se intrometer na vitória ou quem sabe num top 5, top 10. E Romain Bardet, o objetivo passará por tentar fazer um top 10 à geral. A veterania de Bardet é um fator a seu favor. Por outro lado, é um corredor mais velho, é um ponto negativo em comparação com as novas estrelas como Vingegaard, Pogačar, mas acredito que Romain Bardet pode terminar no top 10 da Volta à França deste ano. De seguida, a equipa da Movistar. A verdade é que a equipa telefónica espanhola traz um bloco interessantíssimo para caçar etapas e para também ajudar Enrique Mas a fazer o objetivo, que eu acredito que seja top 5, top 3. Enrique Mas é um corredor fenomenal, é um corredor que pode, em condições físicas espetaculares, como evidenciou o ano passado no final de temporada, na Vuelta e nas clássicas italianas, fazer top 3. Só que a condição física dele neste momento, ou nas corridas pré-tour, não foi a melhor, por isso acredito que top 10 é possível, mas top 5 já será complicado, tendo em consideração a concorrência. A equipa não se desbroça apenas em Enrique Mas, traz Matteo Jorgensen, Aramburu, Gorky Zaguirre, Gregor Mulberger, António Pedrero, corredores muito bons na média montanha, e depois temos de falar dos nossos dois portugueses. Não é apenas Rui Costa, o único representante português no Tour, temos Nelson Oliveira e Ruben Guerreiro. Quais serão as funções de ambos? Na minha opinião, Nelson Oliveira é aquele que, olhando para a start list da equipa da Movistar, será o corredor que vai controlar nas etapas planas. É o corredor que, em termos de qualidade para a montanha, parece-me de menor qualidade em comparação com os demais, com todo o respeito pelo Nelson. É um corredor fenomenal nas perseguições, caso seja necessário colocar corredores a controlar, ou ir para as fugas, o que eu acho muito menos provável, tendo em consideração que é uma equipa que tem muitos corredores para ir para a fuga, corredores de nomeada, Aramburu, Matteo Jorgensen, quem sabe, supondo que Henrique Mais tem um problema e abandona o Tour. Jorgensen pode-se testar em 3 semanas e tentar almejar um top 10. Ruben Guerreiro, qual a função de Ruben Guerreiro? Geral, muito difícil. Apenas proteger, mas muito curto. Eu acredito que Ruben Guerreiro será um dos principais favoritos a tentar conquistar a classificação da montanha, se a mesma não cair para os homens da geral. E quando falo homens da geral, falo de Pogačar e falo de Jonas Vingegaard. Depois temos a equipa australiana da Jayco Alula.
Jayco Alula, assim como a maioria das equipas, vai se dividir em duas partes. Sprint Dylan Groenewegen, capaz de vencer uma etapa no Tour, é sim senhor. É um dos melhores sprinters da atualidade, é sim senhor. Apenas na minha opinião fica atrás de sprinters puros, Philipsen e Jacobsen. Não coloco aqui Pedersen nem Wout van Aert porque não são sprinters puros. Para mim é o terceiro melhor aqui presente em termos de qualidade atual, até acima do próprio Caleb Ewan. O ano passado venceu uma etapa no Tour, tendo a mesma planificação deste ano, indo à Eslovénia, indo ao critério do Dauphiné, e chega aqui com amplas possibilidades de vencer uma etapa ao sprint. Por outro lado, tem para a classificação geral Simon Yates. Mas será que Simon Yates vai mesmo para a classificação geral? Lá está a mesma situação que eu disse há pouco de Martínez. Pode numa etapa andar com o Vingegaard ou com o Pogačar e no dia a seguir desligar o motor e perder 40 minutos. Por isso é um corredor muito irregular e apostar nele é sempre difícil. Colocá-lo num top 10 é sempre difícil porque ele pode hoje estar fenomenal e amanhã perder demasiado tempo. Mas é uma equipa que, à partida, em condições teóricas, sprint Groenewegen, também tentar caçar etapas nas fugas e, por outro lado, tentar obter um bom resultado com Simon Yates na classificação geral. Voltando à França, à G2R Citroën Team. O único objetivo, na minha opinião, é Ben O'Connor top 5 ou top 3. Eu acredito que Ben O'Connor é o corredor que chega sempre a esta fase da temporada, sempre quer dizer, não é sempre, sobretudo o ano passado e este ano, como o melhor dos mortais. O ano passado terminou em terceiro no Dauphiné, atrás de quem? Vingegaard e Roglic. Este ano ficou em terceiro no Dauphiné, atrás de Vingegaard e de Adam Yates. Por isso é um corredor que dá garantias de fazer top 5. Mas a verdade é que estamos a falar de uma prova de 3 semanas. Ele já fez quarto lugar em 2021. Temos de terem atenção a forma como ele faz quarto lugar. Atenção, não é dizer que ele apenas faz quarto. Ele faz quarto porque vai para uma fuga, ganha bastante tempo e vai para segundo e depois consegue-se manter até ao quarto lugar. É fenomenal. E por isso mesmo eu digo, é um corredor que dá garantias de top 10 se acabar as 3 semanas. Top 5 será o objetivo da equipa e top 3 será um objetivo que ele tem na cabeça que é possível, mas não será nada fácil. Além disso, Aurélien Parret-Pantre, Nance Peters e Félix Gall serão os escudeiros de Ben O'Connor, sobretudo Félix Gall será o braço direito e por outro lado Benoît Cosnefroid será um corredor para terem atenção nas primeiras etapas do Tour, aquelas meias armadilhadas, acidentadas no País Basco, porque Cosnefroid tem um kick muito bom e pode ser uma surpresa positiva, obviamente, no que diz respeito a lutar pela camisola amarela nos primeiros dias no País Basco. Também quem pode ser um corredor a ter atenção nas primeiras etapas do País Basco são os corredores da Alpecin de Koenig. E quando digo corredores, digo sobretudo Mathieu van der Poel. Obviamente que não acredito que Jasper Philipsen tenha condições tal. Quem sabe um Søren Kragh Andersen, quem sabe um Quinten Hermans, corredores que em excelente forma física podem dar aqui uma surpresa. É um bloco dividido em dois objetivos, sprint com Philipsen e tentar vencer etapas. Tentar vencer etapas não é tentar vencer ao sprint, sim. Vencer etapas ao sprint com Philipsen e vencer em fugas com Van der Poel, com Quinten Hermans, com Søren Kragh Andersen. Tem aqui corredores que são bestas enjauladas e quando se libertarem nas fugas podem vencer, obviamente, uma etapa dessa maneira. Sobretudo Van der Poel e Søren Kragh Andersen, porque já venceram assim. Quinten Hermans é um corredor que este ano não está a ter uma boa temporada, não é o mesmo da Intermarché do ano passado, aquele que fez pódio na Liège-Bastogne-Liège, mas vamos ver se conseguimos descortinar o melhor Quinten Hermans nesta volta à França. Posteriormente, a Astana Kazakhstan Team. A equipa também dividida em dois objetivos que estão bem claros. O segundo, de forma decrescente, o segundo é top 10 com Lutsenko, na minha opinião. E o primeiro é, acima de tudo, vencer uma etapa com Mark Cavendish ao sprint e finalmente destronar o empate técnico entre Cavendish e Eddy Merckx com 34 vitórias. Fazer com que nas próximas temporadas olhemos e verifiquemos o seguinte. Segundo, canibal Eddy Merckx. Primeiro, com 35 vitórias, Mark Cavendish. É o objetivo da Astana, é o objetivo de Cavendish,
É o objetivo de Vinokurov, o diretor desportivo, quando lança esta equipa com Sisbol para o lançar, para fazer o bloco, o comboio nos últimos quilómetros com Fedorov e com Luís Leão Sanchez e com Gianni Moscon, e depois na montanha desdobrarem-se com Luís Leão Sanchez, com De La Cruz, com Lutsenko e com Harold Terrada. É uma equipa que, na minha opinião, nas fugas também pode-se dar bem, mas objetivo, top 10 Lutsenko e vencer a tal etapa com Mark Cavendish. Depois, novamente, vindo à França, Team Cofidis, ou Cofidis Team, como queiram designar a equipa de Guillaume Martin. Guillaume Martin parece-me, na minha opinião, aquele que tem mais capacidade de dar um top 10 à equipa. Já não era a primeira vez que ele faria tal feito. É um corredor que se dá bem nessas situações, indo para fugas e ganhar muito tempo, subir, por exemplo, a top 3, depois nas últimas etapas descer algumas posições, mas acaba sempre ali entre o 7º, 8º, 9º, 10º lugar. Juntando a isso, experiência de Ioni Izaguirre, quem sabe Izaguirre caçar etapas ou mesmo a classificação da montanha, o mesmo com Simon Geschke, com Victor Lafay, Anthony Perez, e chegadas ao sprint com quem? Com um bloco interessante, Alex Ziegel, ou então, sobretudo, Brian Coquard, um corredor que nunca venceu no Tour, é francês, quer fazer isso, mas cada vez mais tarda essa vitória e cada vez mais rapidamente se está a chegar ao final da sua carreira sem vencer uma etapa no Tour, o Sr. Brian Coquard. Últimas equipas que vamos analisar, faltam-nos 4. Vamos agora falar um bocadinho da equipa da AF Education Easy Post, uma equipa que traz um bloco sólido de montanha, verdade seja dita, e enumerar os nomes de André Amador, Esteban Chaves, Richard Carapaz, James Shaw, Rigoberto Urán e Nilson Paulus é um bloco de montanha muito bom. Magnus Cort e Bettiol também não são sprinters, são corredores também bons em média montanha. O objetivo da equipa será proteger na geral Richard Carapaz. Parece-me aquele que dá mais garantias se estiver bem fisicamente. É um corredor muito regular em 3 semanas. Ele já venceu o Giro 2019, fez pódio em 2021 no Giro, fez pódio na Vuelta em 2020, fez pódio no Tour em 2021. Portanto, ele todos os anos faz um pódio numa grande volta. E este ano pode ser possível fazer pódio aqui. Traz Urán, Chaves e Amador como aquele bloco, aquele núcleo sul-americano. E depois Paulas é um corredor muito forte nas idas para a fuga. Se ele tentasse também fazer top 10, podia ser possível. Depois James Shaw para proteger, Bettiol e Magnus Cort para as tais fugas. Portanto, é uma equipa que, tendo em atenção a temporada magistral que estão a fazer, com muitas vitórias, não me admiraria nada que pudessem vencer etapas, mais colocar Carapaz num top 5, será talvez o objetivo, ao mesmo pódio atrás dos dois Allianz. A equipa da Soudal Quick Step. Soudal Quick Step traz finalmente de regresso Julian Alaphilippe ao Tour. O ano passado Alaphilippe ficou de fora, este ano está de regresso. É um sério candidato a envergar a amarela nos primeiros dias. Com aquelas subidas do País Basco, Alaphilippe dá-se muito bem. Tem é que seguir Vingegaard e Pogačar e outros corredores, mas Alaphilippe é um excelente corredor, vai vencer uma etapa, eu acredito que neste regresso ao Tour ele vai vencer uma etapa na Volta à França. Asgreen, Cavagna, são tudo corredores muito bons nas idas para a fuga e também claramente construir o comboio de sprint para Fábio Jacobsen. Jacobsen no ano passado venceu uma etapa na Volta à França, é um corredor que quer novamente picar o ponto no Tour, será dos principais sprinters em prova, juntamente com Jasper Philipsen. Será um duelo muito interessante, Philipsen contra Fábio Jacobsen, nas vitórias de etapas no Tour. Se quiserem, respondam-me aí nos comentários quem é que acham que vai vencer mais etapas no Tour ao sprint, Fábio Jacobsen ou Philipsen. Ou então outro, Groenewegen, Caleb Ewan, Jordi Meuse, Wout van Aert, Mats Pedersen, Peter Sagan. Vamos ver. Portanto, bloco da Soudal Quick Step, tentar vencer etapas Alaphilippe, Cavagna, Kasper Asgreen, são corredores que nas idas para a fuga podem ter probabilidades, e no sprint em si, Fábio Jacobsen. Em França também outra vez, a Arkea Samsic. Agora vamos falar de duas equipas que na minha concessão têm blocos residualmente inferiores em comparação com os demais analisados.
Primeiramente, a Arkea Samsic é um bloco que tem Warren Barguil, Clément Champoussin, são dois corredores que podem dar garantias nas idas para a fuga nas etapas de média e alta montanha. Mais do que isso, não tem aspirações à geral, claramente que não. Para o sprint, Luca Monzato é um corredor que entre uma ou outra etapa vai se intrometer ali no top 10, não tenham dúvidas disso, vai ali aparecer o nome, a bandeira italiana e nome. Luca Monzato, olha o tal que o Pedro falou. Luca Monzato, 10º lugar, 9º, mais do que isso não acredito que o corredor italiano possa realizar. E por último, a equipa da Total Energies. A Total Energies traz um bloco também de caça etapas, Mathieu Bourgodeau, um Sepp Kras, um Pierre Latour, um Anthony Turregis para as suas devidas especialidades. Turregis para umas etapas de planas, com algumas dificuldadezinhas. Latour, Bourgodeau para etapas mais acidentadas. Por isso, vamos ver qual é o objetivo, além de vencer etapas. Será que nos sprints massivos Peter Sagan dá garantias? Na minha opinião, atualmente não. Se Peter Sagan fizer top 10 ao sprint, será já um bom resultado. Mais do que isso, eu não acredito que o tricampeão do mundo de 2015, 16 e 17, 7 vezes vencedor da camisola verde no Tour, não tem condições na sua última temporada de vencer qualquer etapa na Volta à França, nem sequer na última etapa nos Campos Elíseos. Dou por terminada esta análise às principais equipas em prova e agora passamos para a secção mais lúdico-didática, digamos, na qual eu vou aqui apresentar as minhas apostas. Óbvio que vocês não podem ter isto em consideração, não sou um expert, não estou dentro do mundo velocipédico e não sei qual é a forma física dos corredores neste preciso momento, sou um espectador assíduo, atento das provas e tendo em consideração e em ponderação estes pressupostos, vamos tentar entender quem é que, na minha opinião, são os principais corredores a alcançar as classificações do Tour e o top 10 final. Comecemos pela classificação verde. Relativamente à camisola verde, a minha aposta vai recair sobre Jasper Philipsen, corredor da Alpecin de Koenig. Na minha opinião, será o corredor que no dia 23 de julho de 2023 vai subir ao pódio nos Campos Elíseos com a camisola verde. Vai ter uma concorrência desgraçada de outros corredores. Na minha opinião, Mats Pedersen vai ser aquele que mais luta vai dar. Não incluo Wout van Aert pelas razões anteriormente ditas no vídeo. O nascimento da filha vai fazer com que ele saia mais cedo, na minha opinião. Por isso, Jasper Philipsen vai ser o vencedor da classificação da regularidade camisola verde. Relativamente à camisola branca, às bolinhas vermelhas, a camisola do sarampo, a camisola da montanha, a minha aposta é uma aposta bastante do coração, bastante sentimental. Não é tão racional, mas mais sentimental. É o nome de Ruben Guerreiro, o corredor da Movistar. Por ser português, por ser um corredor bom na montanha, eu acho que a equipa da Movistar vai dar liberdade ao cowboy de Pegões para conseguir lutar pela classificação da montanha e, quem sabe, vencer uma etapa e depois subir como Philipsen nos Campos Elíseos ao pódio com a camisola do sarampo, símbolo da montanha. Ruben Guerreiro. Por último, vamos lá então passar ao nosso top 10. O top 10 da Volta à França vou novamente demonstrá-lo de forma decrescente, do 10º para o primeiro. E, na minha opinião, o 10º classificado na Volta à França deste ano será Romain Bardet, corredor da DSM, vai terminar no top 10, novamente fazer top 10 no Tour. O ano passado terminou, acredito eu, no 7º lugar do Tour de France de 2022. Este ano vai terminar no top 10, é um bom resultado, vai andar com os melhores, mas não vai ser o suficiente para estar numa posição mais acima. O nono lugar vai para Carlos Rodrigues, corredor da Ineos Grenadiers, vai ser o corredor mais bem cotado da formação britânica nesta Volta à França. Nono lugar, Carlos Rodrigues, novamente a fazer um top 10 numa grande volta, desta vez não na Vuelta, mas sim na Volta à França. Oitavo lugar vai sorrir para o corredor australiano Ben O'Connor, corredor da AG2R Citroën Team.
tentei colocá-lo num sítio mais acima na minha geral, mas eu acredito que, tendo em conta a sua excelente forma física no Dauphiné, ele vai ressentir muito na última semana e meia, semana de competição, fazendo com que vá perder algumas posições para outros corredores, concluindo então a Volta à França novamente no top 10, realizando o mesmo feito que fizera em 2021, ano em que fez quarto. Este ano duplica e faz oitavo. Sétimo lugar. Sétimo lugar vai para Richard Carapaz, corredor da AF Education Easy Post. Novamente, mais um corredor que eu tentei colocar mais em cima, mas não deu. É um corredor que, na minha opinião, vai então terminar na sétima posição, melhor da AF Education. É um corredor que vai estar ainda muito verde no início do Tour. Na última semana, semana e meia, vai fazer o inverso de Ben O'Connor. Enquanto que Ben O'Connor vai descer, Carapaz vai subir e, quem sabe, vencer mesmo uma etapa nesta edição da Volta à França. Sexto lugar vai para um espanhol, vai para Enrique Mas, corredor da Movistar. Na minha opinião, vai terminar no sexto lugar do Tour. Pela terceira vez na sua carreira vai fazer top 10, fizera quinto lugar em 2020, sexto lugar em 2021. Este ano faz novamente sexto lugar. É um corredor que eu queria colocá-lo ainda mais acima, mas não consigo. É muita qualidade, é muita quantidade de corredores, é muitos cães a um osso e por isso Enrique Mas vai terminar, na minha opinião, em sexto lugar desta Volta à França. Chegando ao top 5. O top 5 vai ser iniciado por mais um espanhol, Mikel Landa. Mikel Landa, na minha opinião, vai terminar no top 5 desta edição da Volta à França. Vai ficar com um pelo de galinha, devido ao facto de a Volta à França começar na sua terra natal, no País Basco. Isso vai lhe dar motivo para fechar pódio, mas vai acabar ali no top 5. É um corredor que fez uma temporada fenomenal. Atenção, Landa não está a ter as melhores das fases porque no Dauphiné não esteve muito bem, mas até aquela altura da época teve muito bem, sempre nos 10, 5 mais das corridas em que participou. Por isso eu acredito que Landa vai terminar aqui no top 5 da Volta à França deste ano. Entrando aqui no núcleo do top 5, quarto lugar. O quarto lugar vai para o corredor da casa, David Gaudu, o que significa que Gaudu vai novamente repetir o feito de 2022, terminando na quarta posição do Tour, um corredor que vai andar ali no top 3, um corredor que não vem numa boa fase, mas eu acredito que ele vai chegar ao Tour noutra forma física. Por isso, quarto lugar para David Gaudu. E a pergunta que colocam neste momento, quando estamos quase a passar a hora de vídeo, é a seguinte: quem é que vai fechar atrás de Pogačar e de Vingegaard? Na minha opinião, será o corredor da Bora Hansgrohe, Jay Hindley. Um corredor muito forte, é um corredor que está a fazer uma temporada a carvão, ou seja, começou ali a produzir enlumbrando para de forma paulatina subir a sua forma física e ter terminado em quarto no Dauphiné. Isso vai acontecer no Tour. É um corredor que em grandes voltas é muito forte, segundo no Giro de 2020, venceu o Giro do ano passado, fez top 10 na Vuelta do ano passado e este ano vai subir nos Campos Elíseos juntamente com Vingegaard e Tadej Pogačar ao pódio mais importante, fechando no último lugar do mesmo. Outra pergunta que eu coloco é: Vingegaard em segundo, Pogačar em segundo, Pogačar em primeiro ou Vingegaard em primeiro? Depois de muito refletir, não é fácil, isto nunca é fácil, até pensei em deixar um deles fora do top 10, abandonando, pode ser uma possibilidade, devido a uma queda, devido a qualquer coisa que se possa acontecer. Esperemos que não, para ter aqui na Madeira que não aconteça isso, mas segundo lugar vai para Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard este ano vai ficar em segundo e a razão pela qual eu coloco Vingegaard em segundo é que não é fácil, foi mais pela sorte, verdade seja dita, mas Vingegaard em segundo porque Vingegaard já está em excelente forma física. Pode chegar ao Tour e pode ter ali um problema físico. O mesmo pode acontecer com Vingegaard, pode começar a carburar pouco e esse pouco que carbura no início, depois no fim pode ser prejudicial na luta pela geral. Mas eu acredito que, tendo em atenção as entrevistas pré-Tour, Pogačar está a dar todas as atenções a Vingegaard. A Vingegaard é o favorito número 1. Eu venho de lesão, não venho assim em tal condição física que em condições normais podia vir.
Mas a verdade é que Pogačar teve descanso. O ano passado foi sempre a carburar até ao Tour. Não teve descanso. Este ano teve um descanso que foi obrigatório devido à queda que teve e posterior recuperação. E isso é bom para as pernas descansar. Não necessita de se espreitar tanto em etapas desnecessariamente. É preciso fazer os ataques na hora certa, no sítio certo, como Vingegaard do ano passado fez, tendo em consideração a excelente equipa que tinha. Outra razão, Vingegaard este ano não tem Roglic. Vingegaard não tendo Roglic é menos um corredor que pode fazer parte da estratégia para tentar retirar de jogo Vingegaard. Pogačar tem um bloco melhor do que o ano passado, sobretudo com a adição de Adam Yates, que é uma adição fenomenal. É um corredor que pode ajudar muito se estiver em forma, Tadej Pogačar. E depois no final vai ser frente a frente e acredito que Pogačar vai vencer a geral. Atenção, não vai ser com uma vantagem grande. Eu acho que a vantagem do ano passado não vai ocorrer este ano porque não há território para fazer tal diferença. Não há uma etapa do Col du Granon, não há uma subida ao Galibier, ao Telegraph, etc. Portanto, eu acho que é possível haver aqui uma diferença inferior a 1 minuto entre Pogačar e Vingegaard. E depois os outros vão estar sim a mais de 5 minutos de desvantagem sobre estes dois fenómenos do ciclismo atual que são Vingegaard e Tadej Pogačar. Portanto, eu acredito que sim, finalmente agora posso dar por concluído este vídeo. Acompanhe a Volta à França. É sempre uma corrida especial a Volta à França. É a corrida mais importante do calendário velocipédico. É a corrida que nós todos contactamos primeiramente. Ou foi com a Volta a Portugal ou foi com a Volta à França. Quem é português ligava à televisão, ouvia a Volta a Portugal, ouvia a Volta à França. Volta à França, como já sabem, dá nos canais do costume, canal generalista RTP, agora não sei se é 1 ou 2, deve ser numas etapas na RTP2 e as etapas mais importantes no canal principal da rádio e televisão portuguesa, RTP, e obviamente na Eurosport, o canal do ciclismo também passará desde o quilómetro zero todas as etapas do Tour, plataformas digitais com o GCN Plus. Tudo isso é importante para quem não tem à mão uma televisão e o contacto com uma box de uma das operadoras que existem no mercado. Portanto, da minha parte é tudo. Eu agradeço muito a vossa presença neste vídeo de análise e de antevisão da 110ª edição da Volta à França. A gente vê-se por aí num próximo vídeo de análise e mais tarde ou mais cedo, não se preocupem que o Pro Cycling Manager vai bombar no nosso canal e também vamos trabalhar em colaboração com outros canais, por isso estejam atentos às redes sociais do Mundo Ciclismo, às minhas redes sociais privadas, para estarem a par de todas as informações e atualizações que eu vou dando. Portanto, um grande abraço e uma boa volta à França para todos.